Oi, pessoas, como estão vocês? Bem, hoje aqui eu estou gravando esse livro para comentar sobre minha monografia, sobre uma leitura que eu fiz e uma que eu estou fazendo. Então, a leitura que eu fiz foi a do Corcunda de Notre Dame e eu estou até agora, terminei de ler ele anteontem, né? Na verdade, ontem eu li as 3 últimas páginas porque eu tive que devolver ele e faltaram só essas 3 últimas páginas para eu terminar. Eu li ele na biblioteca rapidinho antes de devolver, então não tenho ele para mostrar para vocês aqui. E eu estou até agora tentando lembrar desse filme na versão que eu vi, que é os desenhos da Disney, do livro, né? Na versão da Disney. Eu não consigo lembrar como foi o filme. Eu lembro de algumas imagens, mas eu não lembro da história, direito no filme, assim, no desenho, o que acontece e tudo. Mas eu não me lembro de ter o mesmo final que tem um livro. O livro eu li praticamente em um dia. Eu tinha lido umas 15, 20 páginas antes de dormir. No outro dia eu li ele inteiro, menos essas 3 páginas que faltaram. E eu adorei o livro. Assim, eu devorei ele, eu não sou de ler o livro em um dia mesmo. Por mais rápido que seja a leitura, eu sempre demoro. E esse livro não, ele foi de leitura rápido. Eu gostei muito do livro. Assim, os personagens do livro, né, a crítica que tem, as pessoas envolvidas na história. Deixa eu ver. Não sei, eu sei que eu gostei bastante. Eu sei que eu não gostei do final. Eu achei muito triste o final. Eu não sei, acho que eu tava com aquela sensação Disney, sabe? De que. Então, no final. Não era o que eu tava esperando, assim, mas ao longo do livro foi o que me pareceu que ia acontecer mesmo, apesar de não ser o que eu queria que acontecesse. Enfim. Eu sei que recomendo muito ler. Eu acho muito legal você ler as versões das histórias, principalmente as que tem em filme ou vários filmes e desenhos, etc. Porque sempre muda alguma coisa e até agora eu não me arrependi de ler os originais do que eu li, né? Eu acho que vale muito a pena, são bem melhores até do que muitas vezes do que as histórias. Esse livro, apesar de não ter o final que eu tava esperando, eu acho que expectativa de não sei. Eu sei que eu gostei bastante. Eu nunca tinha ouvido nada desse autor, né? Eu tenho que. Na minha lista de livros para ler está O Miseráveis, né? De Victor Hugo. Mas. Na verdade, até eu tava só passeando pela biblioteca, assim. E acabei encontrando. Até tava dando uma olhada nos Miseráveis. Mas aí eu achei que, como ia começar as aulas, né, era melhor eu não pegar um livro que tivesse mais de um volume, porque eu ia acabar não conseguindo renovar ou, né, continuar a leitura. Uma coisa estranha. Não tem. Bom, estou vendo essa minha cara de acabada, porque eu estou doente, eu tô desde ontem com muita dor de cabeça e muita dor de estômago, não sei porquê. As minhas sobrinhas estavam meio doentadinhas, assim, mas que era uma virose. Um dia amanheceu uma doente, uns 2 dias depois amanheceu a outra. E hoje, 2 dias depois, eu e minha irmã estávamos meio ruim. Então acho que deve ser alguma virose que tá passando mesmo pra gente. Então eu passei o dia inteiro na cama, dormi boa parte do dia, passando mal, porque o remédio que eu tomei da sono também. Então acabei não indo pra faculdade. Primeiro dia de uma matéria. Eu perdi, eu odeio fazer isso. Eu sou tipo de pra aula. E eu não gosto de perder uma aula porque depois eu fico perdida. E algumas aulas, algumas vezes a primeira aula não tem muita importância, assim. Importância porque é mais uma apresentação da matéria, mas os professores já dão bastante conteúdo na primeira aula, então eu tô com muito medo de ter perdido já uma boa introdução da matéria, porque é aula de anatomia e fisiologia. Então, tô bem triste de ter perdido essa primeira aula, mas eu tava sem mínima condição de ir. E ontem, eu fui devolver o livro, como eu comentei com vocês. Eu tinha aula no centro de Curitiba, perto da biblioteca, então eu aproveitei para devolver o livro
do Corcunda, que era só pra semana que vem, mas eu já tinha lido, então eu entreguei. E eu falei pra mim, eu vou entregar o livro e só porque eu tenho um monte de coisa da faculdade pra fazer. E eu tive 4 aulas apenas e já tem muita coisa pra fazer. Né? Isso se não tiver coisa dessa aula que eu perdi hoje. E o que eu fiz? Eu não cumpri o que eu disse, é óbvio. Olha aqui. Livrinho super básico, super pequenininho, que eu peguei pra ler. Eu não resisti, gente. Eu vi a estante. Na verdade, ela estava na estante de literatura grega. Aí, sei lá por que eu resolvi parar na estante de literatura grega. Só que o meu olho, em vez de ir pra literatura grega, foi direto pra Dostoiévski. Né, tem vários livros de literatura russa junto com a literatura grega na estante. Mas meus olhos pararam em Dostoiévski, que eu já li Crime e Castigo dele. E eu lembro de ter adorado muito o livro. É um livro que eu lembro muito das sensações que eu tinha quando eu estava lendo. E eu também li metade, na mesma época que eu li Crime e Castigo, eu li metade de Os Irmãos Karamazov, ou Karamazov, não sei pronunciar, mas eu lembro que eu li mais ou menos metade, tive que devolver o livro e acabei não pegando de novo, não lembro porquê. E nunca mais peguei Dostoiévski. Então, quando eu parei, espero conseguir ler esse livro, porque, como eu disse, tem muita coisa para fazer. Mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver se consigo ler esse livro. São quantas páginas? 600 e... são só 682 páginas. Eu acho que se eu me esforçar, eu consigo ler. Né? Eu tenho... Como eu falei pra vocês, eu ia falar da minha monografia. Eu comecei ontem a escrever o projeto de monografia. Eu tenho que entregar até dia 20, então eu tenho que fazer esse projeto até o final de semana para o meu professor, meu orientador, dar uma olhada no projeto, corrigir o que precisar corrigir, para a gente enviar para a plenária do Departamento de Zoologia, para eles aprovarem o projeto, para até dia 20 eu entregar na coordenação e finalmente me matricular na monografia. Eu ia fazer monografia nesse único semestre, porque oficialmente esse é o ano que eu tenho que terminar o bacharelado, né, que seria o 5º ano, 10º período. Mas como eu atrasei muito, porque eu fiquei doente, daí não consegui fazer as observações quando eu devia, então eu conversei com o professor e pedi para fazer em 2 semestres, porque eu posso fazer em 1 ou 2 semestres, né? Então, minha formação em bacharelado vai ficar só para o ano que vem mesmo, né? Não vai ser esse ano, infelizmente. Mas é melhor garantir um trabalho bem feito, com dados, do que eu acabar reprovando porque matriculei em um semestre e não vou conseguir dar conta. Então vai ficar pro semestre que vem mesmo. Mas vai dar certo. Meus bichos começaram a me ajudar. Né? Eu já comentei com vocês, estou trabalhando com o João de Barro, vendo preferências de alimentação. Eu já consegui alguns dados interessantes. Agora a gente vai começar, depois de um piloto, né, do projeto, agora nós vamos entrar a fundo no projeto. Só que uma das partes que eu sabia que eu ia ter que escrever disso no projeto, mas acabei enrolando para estudar sobre o assunto. Agora eu tenho 2 dias para estudar o suficiente para conseguir escrever decentemente sobre o assunto no projeto. Daí meu professor me deu 2 livros, só que estão em inglês, e uma parte do que eu preciso não tem nesses livros. Tem a parte principal, mas a introduçãozinha que eu preciso dar antes da parte eu não achei. É um conhecimento que eu tenho, mas assim, eu não consigo escrever, sabe? Eu sei o que é, eu sei pra mim, mas eu não consigo explicar. Eu tenho esse problema. Eu nunca soube escrever direito o que eu sei pra mim, sempre fui assim. E na universidade, depois que eu entrei na universidade, eu aprendi a escrever, porque as provas são praticamente todas discursivas. Então eu aprendi a colocar no papel certinho, porque no colégio era assim, meia dúzia de questões discursivas, o resto tudo objetivo. Então eu não aprendi a escrever, eu não aprendi a colocar no papel o que eu sabia. E até para redação, a Universidade Federal, as redações que ela exigia no vestibular eram de 10 linhas. Então eu aprendi a escrever redações de 10 linhas. E quando eu fui fazer vestibular, ela tinha mudado isso.
ela podia colocar redações de até 15 ou 20 linhas, não lembro agora. Então, só no ano que eu fiz vestibular, em 2009, é que eu comecei a exercitar redações mais longas e questões discursivas. Então, eu ainda tenho muita dificuldade de passar tudo bonitinho por escrito. E algumas coisas eu consigo explicar, só que uma coisa é você explicar falando para a pessoa, né? Porque você vai fazendo gestos, vai fazendo desenhos, vai dar um jeito de explicar. Agora, quando você tem que só escrever, para mim é complicado. Então tem uma parte do projeto que tá me dando dor de cabeça. Ontem eu sentei para escrever, porque o resto do material tava em casa. Eu tava sem meu computador, então eu tava só no computador da biblioteca, a hora que eu comecei a escrever o projeto. Porque eu tinha algumas boas horas antes de começar a aula, né? Então eu fui fazer o projeto, adiantar. Mas eu não consegui escrever, começou a me dar uma agonia, porque eu olhava aquela página em branco e não saía nada. Aí começou a me dar dor de cabeça, eu achei que era por causa disso, dor de cabeça. No fim, do jeito que eu tô, e considerando os meus minhas não é isso, né? Enfim, sei que agora tô escrevendo meu projeto. Hoje eu já consegui dar, apesar de ainda estar doente, eu já consegui dar uma pequena adiantada no projeto. E acho que vai dar tempo de eu terminar ele. Porque eu queria terminar ele até amanhã, na verdade, pra mandar pro meu professor, pra ele ter tempo de corrigir bonitinho até segunda-feira. Pra mandar pra... Até porque ele não olha e-mail, então eu tenho que mandar com tempo hábil pra ele. Mas espero que dê tudo certo. Desculpa, a câmera tá mexendo, mas é que o computador vai escorregando, vai se desajeitando, sei lá, aqui no meu colo, que eu como fureto na cama. E a minha escrivaninha tá uma bagunça, tem as roupas que eu deixei jogada antes de ir pra faculdade, que eu acordo 5 horas da manhã pra ir pra faculdade, quando eu tenho aula de manhã. Então, as roupas que eu deixei jogada de noite eu acabei atrasando enorme de manhã, e ontem eu deixei tudo jogado, então não tinha condições de eu ir pra escrivaninha gravar esse vídeo. Então me desculpem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se alguém já leu Os Demônios do Dostoiévski e quiser comentar o que achou, assim, se já leu, tem vontade, enfim. Qualquer outros comentários, bem-vindos, menos como eu já falei sobre a câmera, porque eu só gravo direto no computador e eu ainda não comecei a estudar edição de vídeo, porque agora eu estou focada nessa parte da monografia, que agora o comecinho é mais complicadinho, depois acalma, né? Daí eu vou começar a estudar também isso. Espero que a faculdade também se dê tempo, porque eu tô com 7 matérias, mas algumas já vi que vão dar um pouquinho de trabalho. Bom, enfim, é isso. Qualquer coisa, comentários aí embaixo. Tchau, tchau, pessoas.